Imagine um mundo onde sua mente não é sua, onde cada pensamento, cada ação é ditado por um invasor invisível, uma criatura que sequestra sua vontade e o transforma em uma marionete biológica. Parece ficção científica ou um pesadelo distópico, não é mesmo? Mas e se eu dissesse que essa realidade aterrorizante é mais comum do que você imagina e acontece diariamente nos cantos mais selvagens do nosso planeta? Prepare-se para mergulhar no reino sombrio e fascinante dos zumbis da natureza. A ideia de um organismo controlando o outro, subvertendo completamente sua vontade e instintos de sobrevivência, é um dos fenômenos mais perturbadores e geniais da evolução. Não estamos falando de um mero predador que caça e devora. Estamos falando de um mestre da manipulação. Um parasita que reescreve o código comportamental de seu hospedeiro, transformando-o em um escravo programado para servir a um único propósito: a propagação do parasita. Mas o que são esses parasitas e como eles conseguem tal façanha? Como uma criatura tão pequena e aparentemente insignificante pode exercer um controle tão absoluto sobre a vida e a morte de outra? A resposta reside em milhões de anos de evolução, onde a seleção natural aprimorou estratégias de manipulação que beiram o inacreditável. A parasitologia, o estudo dessas relações complexas, nos revela um universo onde a vida se adapta de formas que desafiam nossa compreensão. A manipulação parasitária não é um enredo de filme de terror. É uma estratégia evolutiva complexa e antiga, tão intrincada quanto qualquer outra maravilha da natureza. É uma dança macabra e perfeitamente orquestrada, onde o parasita age como um titereiro invisível, puxando as cordas do comportamento de seu hospedeiro para garantir sua própria sobrevivência e reprodução. Eles não são apenas invadindo um corpo, eles estão invadindo e reescrevendo o próprio software biológico. Ao longo da história evolutiva, esses mestres do controle desenvolveram ferramentas químicas, neurológicas e até físicas para dominar seus hospedeiros. Hormônios que alteram o desenvolvimento, neurotransmissores que reprogramam o medo e até mesmo cistos que se alojam em pontos estratégicos do cérebro. O arsenal é vasto e aterrorizante. Eles transformam guardiões em cúmplices, presas em iscas vivas e indivíduos em meros veículos para a próxima geração de parasitas. Nesta jornada, exploraremos 10 desses mestres da manipulação, cada um com sua história perturbadora e seus métodos engenhosos. Prepare-se para conhecer criaturas que farão você questionar a autonomia da vida e a complexidade oculta sob a superfície do mundo natural. Desde vermes que forçam seus hospedeiros a cometer suicídio aquático, até fungos que transformam insetos em sentinelas imóveis, a natureza é um palco para horrores que a ficção mal consegue replicar. Estes parasitas nos lembram que a vida é uma luta constante, onde as linhas entre o controle e a submissão são tênues e frequentemente cruzadas. Eles são uma prova da engenhosidade implacável da evolução, que molda a vida de maneiras que são, ao mesmo tempo, repulsivas e absolutamente fascinantes. Antes de continuarmos, inscreva-se no canal e nos diga nos comentários de onde você está assistindo. Nosso primeiro encontro com esses arquitetos do controle nos leva ao minúsculo, mas incrivelmente eficaz Toxoplasma gondii. Este protozoário, invisível a olho nu, tem um ciclo de vida que exemplifica a manipulação parasitária em sua forma mais assustadora. Seu hospedeiro definitivo é o gato, mas para chegar lá, ele precisa de um hospedeiro intermediário, geralmente um rato ou camundongo. E é aqui que a magia sombria acontece. O toxoplasma infecta o cérebro do roedor e, em vez de torná-lo doente e fraco, ele o reprograma. O rato infectado perde seu medo inato de felinos. Mais do que isso, ele desenvolve uma atração peculiar pela urina de gato, que para um rato saudável é um sinal de perigo mortal. Esse comportamento suicida aumenta drasticamente as chances de o rato ser caçado pelo gato, completando assim o ciclo de vida do parasita. O mecanismo
alterações neuroquímicas sutis, mas profundas, no cérebro do rato, afetando neurotransmissores como a dopamina. A curiosidade perturbadora é que estudos sugerem uma possível, embora controversa, implicação em humanos, com o toxoplasma, sendo associado a mudanças de comportamento e até a doenças neuropsiquiátricas em pessoas infectadas. Em seguida, adentramos o reino fúngico com o gênero Cordyceps, mestres em transformar insetos em zumbis ambulantes. Talvez a imagem mais icônica seja a da formiga zumbi. Uma formiga em seu habitat natural é infectada por esporos de Cordyceps. O fungo começa a crescer dentro de seu corpo, invadindo seus tecidos e, crucialmente, seu cérebro. Mas não a mata imediatamente. Em vez disso, o Cordyceps assume o controle. A formiga, antes operária e diligente, é forçada a abandonar sua colônia e subir em um local alto, como o caule de uma planta ou a parte inferior de uma folha. Lá, ela morde a folha com uma força mortal, permanecendo presa. O fungo emerge então da cabeça da formiga, liberando seus esporos para infectar mais insetos abaixo. O mecanismo é uma combinação de crescimento fúngico nos músculos que controlam o movimento e a secreção de compostos que afetam o sistema nervoso central do inseto. É uma cena de horror biológico, onde o corpo do hospedeiro se torna um pedestal e um dispersor para a próxima geração do parasita. Não menos engenhoso é o Dicrocoelium dendriticum, um trematóide da vesícula biliar com um ciclo de vida que parece ter sido roteirizado por um gênio do mal. Seus hospedeiros intermediários são caracóis e formigas, e o hospedeiro definitivo é um ruminante, como uma vaca ou ovelha. Para ir do caracol à formiga e da formiga ao ruminante, o parasita usa uma estratégia de manipulação fascinante. Após ser ingerido por uma formiga, um pequeno grupo de larvas do trematódio se aventura até o gânglio subesofágico da formiga, uma espécie de cérebro rudimentar. Ali, uma das larvas se desenvolve em um cisto cerebral, assumindo o controle. Ao entardecer, quando a temperatura esfria, a formiga zumbi é induzida a subir em um talo de grama e se prender com suas mandíbulas, esperando ser comida por um pastador. Se o sol esquentar, a formiga volta ao normal, para não morrer de calor, e repete o processo ao anoitecer. Uma manipulação com hora marcada. Caminhando para o aquático, encontramos o Spinochordodis telini, um nematomorfo, ou verme-cabelo, que sequestra a mente de grilos e louva a deuses. Quando o verme amadurece dentro do inseto, ele precisa retornar à água para se reproduzir. Mas como convencer um inseto terrestre a pular na água? O Spinochordodis libera proteínas neuroativas que afetam o comportamento do hospedeiro, induzindo-o a buscar e pular em corpos d'água. É um verdadeiro suicídio aquático forçado. A cena da saída do verme, com dezenas de centímetros de comprimento, emergindo do corpo do inseto afogado, é um dos espetáculos mais chocantes e indeléveis da natureza. E para finalizar esta parte, temos as vespas parasitoides do gênero Glyptapantelis. Elas têm um truque particularmente cruel com as lagartas. A vespa fêmea deposita seus ovos dentro da lagarta. As larvas da vespa se desenvolvem, alimentando-se dos tecidos não vitais do hospedeiro, até que finalmente emergem do corpo da lagarta, formando casulos próximos a ela. Mas a história não termina aí. Uma ou duas larvas de vespa permanecem dentro da lagarta, transformando-a em uma guarda-costas zumbi. A lagarta, infectada para de se alimentar, fica perto dos casulos e os defende fervorosamente de predadores, como outras larvas ou formigas, balançando a cabeça e mordendo. Somente depois que as vespas adultas emergem dos casulos é que a lagarta finalmente morre, tendo cumprido sua missão póstuma de proteção. Este mecanismo envolve uma combinação de hormônios e vírus associados à vespa, que alteram o comportamento da lagarta de forma drástica e sacrificial.
A lista de predadores invisíveis e seus métodos de controle continua e nos leva agora a um dos exemplos mais bizarros de manipulação reprodutiva, o Sacculina carcini. Este crustáceo parasita ataca caranguejos de uma forma que redefine a exploração. Quando uma larva de saculina encontra um caranguejo, ela se fixa a uma cerda em sua carapaça e injeta uma massa de células em seu corpo. Essas células crescem, formando uma rede de raízes que se espalha por todo o caranguejo, drenando seus nutrientes e, crucialmente, castrando-o. Mas o horror não para por aí. O Sacculina desenvolve um saco externo, cheio de seus ovos, que se projeta do abdômen do caranguejo. O caranguejo zumbi, macho ou fêmea, é então forçado a cuidar desses ovos como se fossem seus próprios, limpando-os, ventilando-os e protegendo-os de predadores. Os caranguejos machos, sob a influência do parasita, até desenvolvem características femininas, como um abdômen mais largo, para melhor acomodar o saco de ovos do Sacculina. É uma subversão completa da identidade e do instinto reprodutivo do hospedeiro. Passando para outro mestre da tecelagem sombria, temos a vespa parasitoide, Hymenopimessis argyrafaga, que usa aranhas como arquitetos escravizados. A vespa fêmea ataca uma aranha, injetando um ovo em seu abdômen. A larva da vespa se desenvolve lentamente, alimentando-se da hemolinfa da aranha. No momento certo, a larva injeta uma toxina na aranha que altera drasticamente seu comportamento. A aranha, antes tecelã de complexas armadilhas para a caça, é induzida a tecer uma teia completamente diferente. Uma teia modificada e reforçada, projetada não para caçar, mas para servir de suporte seguro para o casulo da larva da vespa. Uma vez que a teia especial está pronta, a larva da vespa emerge, mata a aranha e usa a estrutura recém-construída como um berço seguro para sua pupação. A aranha não só perde sua vida, mas também sua autonomia e propósito final. Em ambientes aquáticos, o trematódio Euhaplorchis californiensis demonstra uma forma de manipulação que transforma a presa em isca. Este parasita tem um ciclo de vida complexo, envolvendo caracóis, peixes e aves. Quando as larvas do trematódio infectam um peixe, elas migram para seu cérebro, formando cistos. Esses cistos alteram o comportamento do peixe. Ele começa a nadar de forma errática, realizando movimentos espasmódicos e chamativos perto da superfície da água. Esse comportamento anômalo e conspícuo torna o peixe um alvo irresistível para aves predadoras, que são o hospedeiro definitivo do parasita. O peixe zumbi se torna um farol de perigo, garantindo a transmissão do Euhaplorchis para a próxima fase de seu ciclo de vida. Voltando aos nematomorfos, encontramos o Paragordius tricuspidatus, que opera de maneira semelhante ao Spinochordodis telinii, mas com louva-a-deuses como suas vítimas. Assim como o grilo, o louva-a-deus infectado é impelido por proteínas neuroativas liberadas pelo verme a buscar e pular em um corpo d'água, onde o Paragordius amadurecido pode emergir e se reproduzir. É mais um exemplo brutal da manipulação parasitária que leva o hospedeiro ao suicídio aquático para o benefício do parasita. Finalmente, chegamos a um dos mais visuais e perturbadores exemplos, o Leucochloridium paradoxum, um trematódio que manipula caracóis e aves. As larvas do Leucochloridium infectam um caracol e migram para seus pedúnculos oculares, as hastes que sustentam os olhos do caracol. Lá, elas se desenvolvem em sacos de esporos que pulsam e exibem cores vibrantes, geralmente verdes e listradas, imitando perfeitamente uma lagarta. O caracol zumbi, com seus olhos transformados em iscas pulsantes, é então forçado a se expor em locais visíveis e abertos. Aves, atraídas por essa lagarta suculenta, predam o caracol, ingerindo os sacos de esporos e completando o ciclo de vida do parasita.
É uma mimetização macabra, onde o próprio corpo do hospedeiro se torna a armadilha. Esses 10 exemplos são apenas uma pequena amostra da complexidade e da brutalidade da natureza. Eles nos lembram que, longe de ser um conto de fadas, o mundo natural é um campo de batalha constante, onde a sobrevivência pode significar a subversão completa da existência de outro ser vivo. A ideia de um organismo controlando o outro, subvertendo sua vontade e sua própria sobrevivência, é mais real e aterrorizante do que se imagina. Esses mestres ocultos da manipulação inspiraram inúmeras obras de ficção, desde filmes de zumbis até histórias de ficção científica. Mas a realidade biológica supera em muito qualquer imaginação humana. Ainda há muito a descobrir sobre esses parasitas e os mecanismos intrincados que eles utilizam para orquestrar tamanha manipulação. Cada nova descoberta revela camadas adicionais de engenhosidade evolutiva, que são ao mesmo tempo fascinantes e profundamente perturbadoras. Que essas histórias sirvam não apenas para nos chocar, mas também para despertar nossa curiosidade sobre o mundo natural e suas maravilhas e horrores ocultas. A natureza, em sua infinita sabedoria, continua a nos ensinar que a vida é uma tapeçaria complexa, tecida com fios de cooperação, competição e, por vezes, um controle sombrio e absoluto.